Você chama o Uber e ele cancela a corrida. No meio da pandemia, trancado no apartamento, você pensa em passar uns dias numa casa com piscina, mas os preços do Airbnb triplicaram. Ou pior, você apostou que ser motorista de aplicativo podia dar uma boa renda, mas a cada dia os custos aumentam e você tem de trabalhar mais e mais horas. O que está acontecendo com a Gig Economy e a Sharing Economy? Neste episódio do Big Data Vênia, vamos tratar das disrupções dos serviços disruptivos. O que tem a ver com a pandemia e o que há de problemas estruturais nesses modelos de negócio. Eu sou Iago Bolívar e este é o Big Data Vênia, podcast sobre direito e tecnologia do J.Info. Estão conosco Clara Iglesias Keller, do Leibniz Institute for Media Research, Ivar Hartmann, do INSPER, e Yasmin Curzi de Mendonça, do Centro de Tecnologia e Sociedade da FGV Direito Rio. Em resumo, Clara, o que tem causado essas disfunções recentes no serviço do Uber? Vou dar um passinho para trás antes para fazer hoje alguns comentários. A gente estava dando até uma conversadinha aqui antes, como os termos assim nesse debate da Gig Economy, da Sharing Economy, às vezes ficam confusos, né? Só para jogar uma luzinha aqui para a gente, para dar um chão para a gente seguir. A Gig Economy, né? Nem sei qual seria a melhor forma de traduzir, economia dos trampos. Não sei, se vocês tiverem uma ideia melhor me falem. Mas ela se refere... do freela. Do freela, né? Boa, do freela. Ou dos bicos, né? Também. Dos bicos, Nossa, acho que ganhou. Acho que você levou, Yasmin. Freela é dessas... o debate. Freela é dessas palavras em inglês que tem um sabor todo português, né? Como outdoor. Mas enfim, a economia dos bicos se refere justamente a essa cultura de contratos temporários, informalidades, né, vínculos empregatícios precários, e a ideia de sharing economy, de economia colaborativa, se define mais pela existência de bens compartilháveis, né, que geram aí um excesso e de uma vontade da pessoa de compartilhar, de um ânimos compartilhantes, né, será que a gente pode fazer essa gracinha? Então, é o espaço sobrando no seu carro para você dar uma carona, é um quarto sobrando na sua casa para você receber alguém que possa pernoitar. Mas mesmo se referindo a coisas inicialmente diferentes, esses debates se confundem em pontos muito importantes, notadamente as questões de precarização do trabalho. Há uns 5 anos atrás, quando essas plataformas se expandiram no Brasil, para valer, assim, a gente tinha muitos debates de direito administrativo, regulatório, sobre o que fazer com esses serviços, né, que competiam com setores pré-existentes e pré-regulados. Então, usava-se muito, assim, as teorias do Joseph Schumpeter sobre destruição criativa como um motor do sistema capitalista para justificar o que seria um movimento inerente a esse modo de produção, de oferecer novas ou modificadas formas de produzir que iriam, em teoria, substituindo as antigas. Havia muita associação, inclusive, com a ideia de inovação disruptiva, né? O Iago falou aí na intro do podcast a disrupção dos serviços disruptivos, que é uma teoria de um autor chamado Clayton Christensen, a ponto dele escrever um artigo na época assim, dizendo assim, o Uber não é uma inovação disruptiva, que é uma teoria econômica muito específica, né? E assim... a gente pode conversar um pouco mais sobre isso depois. Mas, enfim, nesse primeiro momento a gente tinha todo esse uau da inovação, né, e do que esses serviços iriam oferecer. Mas hoje, Clara, a gente chama o Uber e ele não vem. O que tem causado essas disfunções? Então, a gente discutia muito essas assimetrias regulatórias. E por mais que essas discussões ainda sejam relevantes, eu acho que hoje o movimento, tanto da literatura quanto o nosso e o seu agora, de me trazer de volta para a pergunta, se debruça muito sobre a ideia de plataformização do trabalho, né? E todas as suas consequências para trabalhadores autônomos e para o crescimento de empresas de tecnologias, dessas plataformas que fazem essa intermediação e que atuam em setores muito variados. Intuitivamente, a gente vai passar em Uber, em iFood, mas esses processos são mais extensos que isso, e tem consequências para relações de emprego ou de não emprego, né, que afetam setores muito diferentes. Agora, eu acho que, assim, a gente respondendo, para responder a versão curta ou a versão longa? Que eu já falei demais. Agora a curta, teremos tempo para longa. Ok, a curta é o seguinte, o problema é o meme, O nosso ouvinte tá com muito tempo aqui para aprender, para entender. Você conhece aquele meme que é uma foto do Karl Marx vestido
de trabalhador de call center, aí tá escrito assim, Karl Marx. Não, call center. Aí, assim, aí é uma frase dele assim, isso aí é um problema do capitalismo. É o call center. Não, Você não conhece esse não meme? conheço. Então Não conheço, mas eu estou rindo por dentro aqui. Então, assim, esse meme é a resposta curta. Isso aí é um problema do modelo de negócios, né? Dessa economia que se sustenta na precarização do trabalho. Mas a gente vai falar mais disso aí pela frente, já falei demais. E você, Yasmin, como você vê essas disfunções recentes do Uber? Concordando com a Clara e essa questão do, enfim, ser um problema mais amplo da precarização do trabalho, que a gente vai falar um pouco mais aqui. A gente acompanhou esse movimento na pandemia aqui no Brasil, sobretudo, do aumento do preço dos combustíveis e outras questões de foro econômico que impactam diretamente na possibilidade dos motoristas de Uber continuarem sendo empreendedores de si, né? Que é o que a plataforma continua empurrando para que eles sigam sendo, apesar de ser insustentável para muitos deles continuar mantendo os negócios num momento tão complicado quanto da pandemia, com a diminuição, né, da possibilidade de ofertar o serviço, com esse efeito econômico direto sobre a manutenção desses prestadores na plataforma, e também com a diminuição da demanda, né? Enfim, das pessoas não estarem precisando do Uber durante bastante tempo com as medidas de isolamento social em alguns municípios e com a diminuição, logicamente, dos horários de trabalho. Mas eu acho que o ponto principal para essa disfunção do Uber acontecer como tal hoje em dia é justamente o aumento do preço, né, dos combustíveis e a falta de possibilidade dos trabalhadores de continuarem nesse modelo que, enfim, é bastante insustentável. Yasmin, você falou sobre trabalhadores e como eles são chamados de empreendedores, não é? Alguns países da Europa e alguns estados americanos têm cada vez mais entendido que os motoristas do Uber não são empreendedores, não são parceiros da plataforma, eles devem ter direitos de empregados. Como está essa discussão aqui no Brasil? Desde que o Uber veio para cá, basicamente, existe essa zona cinzenta sobre se existe vínculo empregatício, se não existe. De um lado, a companhia continua argumentando que ela está só ofertando só o intermediário entre os motoristas e os consumidores e os usuários. E, no caso, os próprios motoristas são os contratantes da plataforma. Do outro lado, os motoristas querem o vínculo estabelecido justamente porque eles sofrem impacto direto da plataforma sobre as suas atividades, com controle, com fiscalização dos seus comportamentos, com a gamificação também, que a plataforma incentiva que eles continuem, enfim, ofertando serviço sem descontinuidade, sem poder parar, com ameaça de que ameaças, enfim, de que o serviço será descontinuado, de que o motorista será descontinuado da plataforma se cancelar muitas corridas. Então, todo esse tipo de controle tem sido utilizado como argumento justamente para ser considerado o vínculo trabalhista no âmbito judicial. Então, para que essa consideração de vínculo trabalhista ocorra, a justiça trabalha com os parâmetros de pessoalidade, onerosidade, habitualidade e subordinação. A Uber continua alegando que os motoristas contratam a plataforma, como eu falei anteriormente. Mais recentemente, em agosto, saiu uma decisão da sétima turma do Tribunal Regional do Trabalho aqui do Rio de Janeiro, em que a relatora, a desembargadora Karina Rodrigues de Bicalho, ela decidiu num voto, foi acompanhado por unanimidade pela turma, de que haveria vínculo, sim, trabalhista de uma trabalhadora da Uber, como também se trataria de uma nova estratégia de gestão. Então, ela fala ali de uma subordinação sofisticada
no voto dela, e ela afirma que a Uber ela codifica o comportamento dos motoristas por meio da coleta de dados, né, e insere as suas estratégias de gestão a partir da programação do aplicativo. Então, por mais que o aplicativo não exista um comando direto da companhia para o motorista, o aplicativo faz esse comando. Então, seria o que ela chama ali de uma estratégia neofordista de governo de trabalho, né, de comando de trabalho. Então, e no âmbito legislativo, a gente tem o PL 974, apresentado em março desse ano pelo senador Randolfo Rodrigues, que pretende ali inserir, alterar a CLT para dar direito de salário mínimo por hora, férias anuais, descanso semanal remunerado, todos esses direitos trabalhistas para os motoristas de aplicativos, não só de Uber, mas também para entregadores de delivery. Não houve tramitação do projeto ainda, né? Então a gente vai precisar acompanhar esse debate. Em relação às disputas judiciais, também é algo que essa decisão do TRT também cabe recurso, né? Então a gente ainda precisa acompanhar, acho que não tem uma jurisprudência consolidada sobre isso, os tribunais ainda continuam decidindo sem muita harmonização. Uma das questões que conecta esse problema ainda, como a Yasmin disse, não resolvido, ou pelo menos não pacificado, em relação o motorista do Uber, a motorista do Uber tem ou não relação de emprego com a plataforma, que está conectada a essa disrupção recente aí, que o Iago tinha mencionado antes, é que, na minha opinião, pelo menos, um dos argumentos mais fortes a favor do reconhecimento de relação de emprego e, portanto, negando a ideia de que o motorista ou a motorista do Uber apenas ou é exatamente a figura de uma pessoa que está empreendendo, é o controle do preço. Então, num cenário em que, de fato, né, essas pessoas que estão pegando passageiros lá e ganhando dinheiro para levar as pessoas para determinados lugares usando a plataforma do Uber, realmente tivessem essa independência, essa autonomia, elas teriam que ter, no mínimo, a capacidade de definir ou aceitar ou não aceitar os preços. Então, um cenário em que tornaria uma versão do Uber que seria mais fácil de vender como aqui não há relação de emprego, é um cenário em que o Uber, no máximo, sugere um valor para aquela corrida, mas que a pessoa pode pegar e dizer, não é esse o valor que eu quero cobrar o dobro. E aí o passageiro ou a passageira aceita se quer ou não. E isso está relacionado a esses problemas recentes no Uber, porque é justamente a insatisfação, né, de motoristas do Uber com os preços atualmente praticados e escolhidos, determinados de maneira centralizada pela plataforma. Então, talvez se a plataforma não adotasse essa política, nós não estaríamos vendo problemas de disrupção agora, a gente estaria vendo possivelmente problemas de preços mais elevados. Mas aí é algo que reflete as necessidades do mercado e não uma centralização de poder da plataforma. A gente tem aí, Var, um outro poder da plataforma, não é? Que ela pode suspender, banir motoristas e os usuários também por algum comportamento que eles considerem inadequado. Como é esse processo? É possível recorrer dentro da plataforma? Ou motoristas banidos podem, por exemplo, ir à justiça? Ou essas redes privadas têm total autonomia para fazer o que elas quiserem? Então, essas redes privadas, e sob o ponto de vista de exclusão de usuários, né, isso é um problema do Uber, mas isso é um problema de iFood. Imaginem a pessoa que, né, faz entregas no iFood, vive disso e de repente é excluída da plataforma. O restaurante que é excluído da plataforma. Isso vale para o Airbnb, a pessoa que tem, né, como uma parcela relevante da sua renda o aluguel do seu imóvel, de repente é excluído da plataforma. Então, existem várias plataformas nas quais estar presente na plataforma e ser um usuário, uma usuária da plataforma, importa para a própria subsistência da pessoa. E as plataformas entendem que elas têm total liberdade para tomar decisões sobre suspensão, exclusão e assim por diante. E a lógica seria de que não é nada mais, nada menos do que um contrato entre partes privadas e, portanto, prevalece a liberdade contratual. Felizmente, esse entendimento, hoje, eu diria, já não é mais predominante. Não faz tanto tempo assim que começaram a surgir processos judiciais
pedindo, né, que a plataforma fosse obrigada a readmitir a pessoa, por exemplo, que foi excluída, ou a rever uma suspensão da pessoa na plataforma. Então, eu acho que os primeiros processos que ganharam alguma visibilidade nesse sentido foram aí no último ano, 2 anos, talvez, no Brasil. Envolve também uma discussão que é similar nas redes sociais, que é a da reativação do conteúdo, né? Então, a exclusão que a pessoa usuária da plataforma acha que foi indevida, ela busca o judiciário para desfazer ou reverter aquilo. E acho que nós já estamos bem encaminhados para rever esse conceito de que a plataforma pode tudo em relação às regras sobre os usuários, e ela é obrigada, assim, a respeitar critérios básicos de procedimento. Existem certas garantias de processo dentro da plataforma que a plataforma, em relação aos seus usuários, não pode abrir mão e ela não pode negar aos seus usuários. Então, tem que ter um devido processo em relação ao motorista ou à motorista do Uber que é excluído. Essa pessoa tem que receber as razões pelas quais foi excluída, as razões pela decisão, essa pessoa tem que receber a oportunidade de recorrer pelo menos uma vez dessa decisão, e isso é uma área em que a gente está avançando bastante. Yasmin, a Sharing Economy cresceu como uma promessa de economia do usufruto. Você não precisa mais ter uma casa de praia. Quando você precisar, vai ter lá uma casa e você pode alugar. Você não precisa ter um carro. Você pode chamar um quando quiser, não pagar IPVA e assim por diante. Esse modelo realmente é sustentável ou é só uma função da menor capacidade de acumulação de patrimônio da geração atual? Eu acho que é mais uma das mutações mesmo do capitalismo para se adequar às demandas do mercado, né? Você tem mais pessoas com mais poder aquisitivo, então você possibilita que mais serviços, mais casas de praia sejam ofertadas, mais a despeito dos hotéis, mais pessoas possam frequentar esses lugares. Com a diminuição do poder aquisitivo que a gente viu aí, pelo menos aqui no Brasil, de 2015 para cá, sobretudo, esse modelo de econômico também vai afetando as pessoas que estavam tentando empreender nessas plataformas, né? Que não tem poder aquisitivo, de fato, que não detém capital, não detém propriedade, não detém imóveis, mas que tentaram, de alguma forma, se adequar com uma mentalidade de empreendedorismo dentro dessas plataformas. A socióloga Alexandra Ravelli, ela tem um trabalho bastante interessante sobre isso, e ela fala que essa economia das plataformas, apesar de algumas histórias de sucesso, serve principalmente a essas pessoas que já detêm propriedades, que já detêm algum capital para investimento, por exemplo, hoteleiros de Airbnb que possuem diversas propriedades para alugar, e para trabalhadores que não possuem altos níveis de capital, essa economia de bico e também a economia de compartilhamento oferecia essa possibilidade de trabalhar por algum autossustento, mas com uma rotina de trabalho muito mais intensa do que... Então, você já tem uma desigualdade a priori antes de entrar nesse novo mercado, né? Enfim, a economia de compartilhamento, assim como a economia de bicos, ambas trabalham com essas possibilidades de empreendimento, né? Tem esse véu ilusório de que as pessoas vão conseguir competir, enfim, por condições, em condições de trabalho iguais. E, enfim, eu acho que essa desigualdade ela se revela muito na prática quando a gente tem essas situações de crise econômica. E o Airbnb, enfim, a gente vai estar vendo desde o início da pandemia como tem havido diminuição de oferta também, né? Clara, em muitos casos não é só o usuário que não tem carro. O motorista também não tem o carro, né? Ele aluga o carro e precisa cobrir não só o custo do combustível, mas o custo do aluguel também. A pandemia causou uma disrupção na cadeia de produção de carros e os valores de aluguel também subiram. Com menos carro para alugar, o valor maior cobrado pelas fábricas. Isso é uma anomalia desse momento aqui de pandemia, pós-pandemia, ou isso diz algo sobre a natureza desses serviços? Eu acho que com certeza diz algo sobre a natureza do serviço. Todo mercado está sujeito a variações das circunstâncias, do previsível e do imprevisível, mas no caso do aplicativo de transporte de passageiro, que é a tua pergunta especificamente,
A gente, como já foi falado aqui várias vezes, está falando de um modelo de negócio em que os riscos do negócio recaem em imensa parte sobre o elo mais fraco dessa cadeia, com menos poder econômico, que são os trabalhadores que estão nesses aplicativos. E vale lembrar que existem também recortes importantes de raça, gênero e classe econômica que vão potencializar os efeitos desse desequilíbrio de poder econômico e social. Então, isso que a gente tem falado, a plataformização do trabalho, a gente já citou vários elementos que definem isso aqui. Tem um trabalho muito legal de um pesquisador brasileiro chamado Rafael Broman, e ele dá alguns elementos que definem isso, né? A dependência dos trabalhadores e dos consumidores nas plataformas, essas lógicas algorítmicas, flexibilização das relações de trabalho e o imperativo de uma racionalidade empreendedora. E esse imperativo inclui, dentre muitas coisas, desconsiderar não só os direitos desses trabalhadores, mas também interesses coletivos que podem ser afetos a uma determinada atividade econômica. Não tem uma preocupação inerente com valores como universalidade, continuidade. Juridicamente, você vai me dizer assim, mas não é serviço público, são serviços privados submissos a outro regime jurídico. Eu vou falar, ok, seria obrigada a concordar. Mas para o consumidor que sente essas disfunções, essas disrupções, isso significa, então, ajuste suas expectativas e faça as suas pazes com isso, se é esse o serviço que você quer usar, né? Bem mais complexo é achar um faça as pazes para essas questões inerentes à situação do desequilíbrio de poder entre os trabalhadores e as plataformas. A gente tem uma situação de uma economia de compartilhamento em que a pessoa está compartilhando o que ela não tem, não é? Ela está num risco e alavancando esse risco para compartilhar algo e poder pagar. Então a gente tem o cara que está alugando o carro para poder prestar o serviço e esse preço vai ser determinado pela plataforma. E a gente tem, em alguns casos extremos, inclusive, as pessoas que não têm uma casa para alugar, mas nos Estados Unidos isso é comum, faz a hipoteca de 5 casas e paga esse financiamento dessas casas com a receita que ele vai ter no Airbnb e, em casos de baixa de mercado, de pandemia, o que é que seja, fica com uma dívida financeira enorme, não é? Ele se alavanca de alguma forma e a possibilidade, que é talvez a ideia empreendedora, né? Ele correu um risco, só que todo o custo vai cair sobre ele numa instabilidade do mercado, a própria mudança de política da plataforma, não é? Queria perguntar para o Ivar um pouco sobre essa estrutura dessa gig economy, sharing economy ligada à inovação e à disrupção. Boa parte desse setor cresceu ao apresentar alternativas a setores muito regulados, né? Táxis, imobiliárias em muitas cidades, talvez na maioria, o alvará do táxi era mais caro do que o próprio carro. Você acha, Ivar, que a regulação, no geral, alcançou esses setores? Eles foram criados para fazer uma disrupção num setor altamente regulado, mas eles estão regulados hoje? Eu acho que ela alcançou, mas talvez para muitas pessoas o que é essa regulação e o que deveria ser a regulação não há exatamente um consenso, né? Então a pessoa pode imaginar que a regulação chegar ao Uber significa o Uber ser obrigado, e a partir de certo momento ser obrigado a seguir exatamente as mesmas regras que o táxi, por exemplo. Que a regulação alcançar o Airbnb significa que em algum momento o Airbnb e aquelas relações de aluguel ali dentro vão seguir exatamente a mesma regulação que hotel. Eu não acho que é essa regulação que a gente viu chegar, eu não acho que é essa regulação que a gente quer que chegue, porque são serviços diferentes, são contextos diferentes e, portanto, o tipo de regulação deve ser também diferente. E acho que há um erro aqui de tentar, muitas vezes, pretender a aplicação de exatamente o mesmo tipo de regra, né? Às vezes os mesmos dispositivos de uma determinada legislação para um modelo que é completamente diferente. Isso acontece, é um problema também da questão do vínculo empregatício de motorista de Uber, que a gente já tinha discutido aqui. Eu também acho que não é simples reconhecer vínculo empregatício, por sinal, o TST já decidiu várias vezes, né, contra o reconhecimento desse vínculo empregatício. Eu acho que é preciso, sim, a regulação chegar. Ela já chegou, por exemplo, em termos de tributação, então é um mito, né, de que essas empresas não estão à margem do sistema de tributação, isso não é verdade.
E aí tem outras duas formas de essa regulação chegar, eu acho que está chegando, né? Uma forma projetos de lei ou legislação sistematizando, né, uma regulação específica para aquele campo. Então, acho que está para chegar, né, legislação que regule plataformas como o seu próprio fenômeno. E um terceiro tipo é decisões judiciais frequentes, seguindo já determinados precedentes, consolidando determinados precedentes. Então, que também vai contra esse mito de que a regulação não chega para essas plataformas porque elas não precisam cumprir a lei. Então, isso também não é mais, pelo menos não é mais hoje verdade, porque a gente já tem muitas decisões do judiciário, não é só justiça do trabalho, justiça, né, comum também, sobre essas plataformas, que afetam o que essas plataformas podem ou não fazer e afetam, inclusive, o quanto essas plataformas precisam seguir, né, da legislação nacional. Então, acho que a regulação chegou, e hoje é um mito dizer, né, que essas plataformas operam fora da lei. E o pessoal adora falar isso, né? Tipo, não tem regulação nenhuma. Tipo, mesmo quando estava surgindo já, a gente, no mínimo do mínimo, a gente tem o quê? A gente tem o direito. A gente tem o direito contratual, né? A gente tem direito civil, a gente tem os princípios constitucionais. Parece até que alguma coisa nasce num vácuo regulatório legislativo. Não existe isso, né? Mas eu concordo totalmente com o Ivar que essa regulação chegou. Inclusive, quando o Iago faz a pergunta, até parei para pensar assim... Ele está falando de qual mercado a regulação chegou. Porque, assim, ok, mercados pré-existentes eram regulados já, mas, assim, a própria pergunta diz ali, o mercado de táxi tinha uma concentração aí, né, de licenças e tudo mais. Então, assim, eu acho que isso também trouxe à tona as limitações da regulação dos serviços precedentes, né? Mas estou totalmente de acordo com o Ivar, de que chegou e não era para chegar uma equiparação regulatória, o mesmo regime jurídico, né? Era para chegar isso aí que vem chegando mesmo, em graus diferentes, em contextos diferentes. Em algumas cidades, né, em Berlim, por exemplo, a legislação é super parecida de táxi e de Uber, né? Tem, claro, algumas diferenças e tal, mas exigências de licença, né? Exigências em relação aos motoristas e tal, tem muitas coisas similares, e em outros lugares não tanto. Mas que chegou. Também não. Acho que agora a nossa questão é mais trabalhista do que de assimetria de regulação setorial, né? Falando em regulação, no Brasil um questionamento específico já chegou ao STJ. A quarta turma do STJ decidiu que os condomínios podem proibir que proprietários aluguem os próprios imóveis em plataformas como Airbnb. Você acha, Ivar, que essa decisão foi acertada? Eu acho que sim. Esse é um caso importante para começar a definir os limites daquilo que a pessoa que aluga o seu imóvel no Airbnb precisa respeitar, onde é que estão esses limites, que não são, obviamente, só os limites impostos pela plataforma, né? Como a gente está falando, a regulação já chegou, então não é só as regras que a plataforma criou, estabelece e aplica, existem outras regras, por exemplo, do direito nacional. E esse caso é um caso importante para começar a definir quais são essas limitações possíveis e também para começar a definir qual é o papel dos condomínios nesse cenário. Eu acho que é uma situação difícil, né? Os vizinhos não querem, as vizinhas não querem, mas a pessoa que é dona do imóvel quer, né? Como achar um meio termo, se é que precisa ser um meio termo. E acho que a decisão do STJ foi boa. Acho que a ideia de que se é votado, se faz parte das regras do condomínio, essa proibição pode existir, é uma limitação razoável, uma limitação proporcional do direito à propriedade da pessoa, especialmente quando se trata de condomínios, né, exclusivamente residenciais. Eu acho que foi uma contribuição do STJ nesse sentido, e eu imagino que a gente deve ver nos próximos meses, aí, próximos 2 anos, outras decisões da Justiça Comum na área de direito privado, estabelecendo outros elementos dessas limitações ou dessas regras básicas, tentando acomodar essa nova realidade do Airbnb. De novo, não necessariamente a regulação tradicional prevista para hotéis, mas há uma nova realidade de regulação específica para a realidade do Airbnb. Até esse setor ficar muito regulado e apareceu a disrupção dele com uma nova lógica, uma nova startup. Fica aí
a ideia para vocês aí que são empreendedores. Estamos chegando ao fim. Pois é, vamos. Aí a gente vai aqui discutir as regulações do futuro aí. Estamos chegando ao fim deste Big Data Vênia. Quero agradecer a sua audiência e convidar você a nos seguir na sua plataforma de áudio preferida e no YouTube do Jota. E agradecer a presença de Clara Iglesias Keller, Ivar Hartmann e Yasmin Curzi de Mendonça. O Big Data Vênia tem a edição de áudio e vídeo de Raoni Arruda. Voltamos no próximo episódio. Obrigado. Se você gosta do Jota, conheça agora o Jota Pro. Informações diárias exclusivas e ferramentas únicas para ajudar a definir os rumos da sua empresa. E com o Jota Pro Tributos, você recebe informações de bastidores e análises do andamento das principais questões tributárias em jogo no país, especialmente as discussões sobre a reforma. Você também tem acesso exclusivo aos resultados dos julgamentos do CARF, do STJ e do STF no mesmo dia em que acontecem. E mais, os algoritmos da ferramenta CARF Previsível permitirão saber quem tem mais chance de vitória nas disputas da casa. São informações que podem valer milhões de reais para a sua empresa a um clique de distância. Jota Pro. Não tome decisões no escuro. Acesse www.j.info/pro e conheça mais.